Costa, sou o presidente do centro, da diretoria executiva, e a vice-presidente é a Martina Gomes, nosso diretor jurídico, o Dr. Borges, o Dr. Luiz Carlos Ribeiro Gomes. Quero dar, assim, as boas-vindas a todos, né, que apareceram ainda para esta noite cultural, né? Nós teremos, além dessa exposição, vamos ter também o lançamento do livro da escritora Cida Sepúlveda, que já está lá na mesa, à disposição de todos, por um preço bastante atraente de R$30, que ela muito generosamente vai deixar como contribuição para o Centro de Ciências, que nós precisamos muito, né? E depois, em seguida, uma noite de filmes de curta. Teremos 2 filmes, né? Os contos e também o artista. Então, hoje, essa noite, nós iniciamos com a abertura de uma exposição de cartazes, coordenada por nossa vice-presidente, Bardi Marcondes. São cartazes que tratam de manifestações dos movimentos negros, sempre em prol aí de promover a sua visibilidade no ambiente político, social, cultural, e como todos nós sabemos, normalmente essas camadas da população permanecem à margem, permanecem invisíveis. A ideia de fazer uma exposição de cartazes do movimento negro, ela se deve a 2 motivos. Primeiro, por serem os cartazes uma linguagem visual e gráfica muito importante e que foi um meio de comunicação dos ativistas do movimento negro e teve um papel fundamental. Esse conjunto de documentos, ele pertence atualmente ao Arquivo Edgar Liu Roth, o AEL, da Unicamp. Trata-se de um projeto Afromemória, que agrega a Unicamp, o Arquivo Edgar Liu Roth, o SEBRAP, a Universidade da Pensilvânia, e juntos eles conseguiram acumular 13 conjuntos documentais do movimento negro. Atualmente é o maior acervo nessa categoria no país. E ele foi doado, começou a ser doado a partir de 2022. E hoje em dia tem o acervo do Gueledés, do CERT, da Soweto, que são ONGs, de pessoas, de ativistas, do fotógrafo Januário Garcia e outras pessoas importantes. E a ideia de trazer para o Centro de Ciências é para dar visibilidade tanto a esse material do CCLA e dar oportunidade da comunidade, da população de Campinas de ter acesso a essa documentação. São raros os espaços em que isso acontece na cidade e o CCLA tem essa preocupação de agregar, não trabalhar apenas com a questão da música, do cinema, das artes plásticas, mas também dos movimentos sociais. Também essa noite houve o lançamento aí do livro, do romance, novela, Clandestinas, de autoria da Cida Sepúlveda. A Cida também é radicada em Campinas há muitos anos. Ela tem uma obra poética e ficcional muito rica, muito diversificada, que há longos anos vem em batalha também nesse sentido de divulgar o cultivo das letras aqui em Campinas. E esse também é um livro de ficção que procura destacar outra camada de pessoas que também são, de certa forma, condenadas aí a certa marginalidade, que são exatamente as mulheres que vinculadas às camadas sociais menos favorecidas, têm os seus dramas também normalmente não revelados.
vamos finalizar com a exibição de 2 filmes curta-metragens produzidos em Campinas no presente ano de 2025, finalizados e lançados em 2025, que são Escombros, da Cláudia Bortolato e do Fabrício Borges, que trata exatamente de algo que ocorreu na década de 1950, quando houve a demolição da Igreja do Rosário, que representava na época um tipo arquitetônico, religioso, cultural de extrema importância e que, no entanto, em nome de um suposto progresso, foi demolido. E também, em seguida, exibiremos o filme Um Artista, do Danilo Dias de Freitas e do Murilo Dias de Freitas, que é mais um trabalho ficcional, que também trata dessa relação que pode haver ou deve haver entre a atividade cultural, a atividade artística e a realidade das periferias. E, de certa forma, esse filme também, Um Artista, representa uma releitura de outro curta-metragem realizado lá na década de 1960, exatamente em 1967, denominado O Artista, que também, mais modestamente, procurou traduzir essa questão aí da função social do artista perante a sociedade. E foi, na época, a produção do Cineclube Universal de Campinas, que eu tive a honra, o orgulho de ter participado da fundação em 1965, que não deixa de ser o novo filme Um Artista, não deixa de ser uma homenagem ao trabalho que nós fizemos naquele período. Muito obrigado. Agora que escrevi o plano de direção, a ideia era que a gente tivesse 3. A Islane está aqui, produtora do filme, o Rodrigo fez a música. A ideia era fazer 3 linhas narrativas. Uma linha do Senhor da Experiência, trazendo aquilo que eles viveram. Tem 4 pessoas, né, que viram a igreja sendo demolida, inclusive o amigo Borges. E uma linha narrativa de pessoas que estudam urbanismo, que estudam a cidade, a movimentação da cidade, tem 3 arquitetos, uma geógrafa e depois tem os professores, né? O professor de Sociologia, o Júlio, o professor de Sociologia, o André, uma pedagoga e na verdade ela é bioquímica, mas o trabalho dela é com a Casa Laurelia, né? Então a gente se compôs esse roteiro de documental. As pessoas narrarem a época, quem viveu a época e aqueles que estudam e sabem o que foi, o que representou a época. Mas a gente fez uma pitadinha de ficção com o Flanelli, né? Então tem um ator que anda pelo Lago do Rosário e busca, né, tá faltando alguma coisa. A gente chama o Lago do Rosário, mas não tem, cadê o Rosário? Então essa foi a ideia, de misturar um pouco essa linha, quer dizer, não é um documentário clássico, é um documentário com elementos... entendendo, Borges, que assim, seja lá qual for a forma do documentário ou ficção, é um recorte. O documentário é um recorte, é o nosso recorte daquele momento. Outras pessoas contam outras histórias e mais histórias, né? Agora há pouco a gente estava conversando, seu Cito falou assim, o CCLA começou embaixo de uma árvore no Lago do Rosário. Então, assim, muitas outras histórias devem vir a partir dali. Tanto que a gente teve como contrapartida desse filme a exibição em escolas. A gente foi 8 escolas, era prometido, né, Islane? Mas a gente foi mais. 6 escolas, a gente tinha prometido 5, a gente foi em 6, mas ao todo foram 8 exibições. 9, né, com a estadual. Com a estadual. 9 exibições em escola.
E a gente cita as escolas até nos créditos, porque a gente fez essas exibições antes de fechar o filme, até para discutir com eles. Como a gente foi em EJA, o pessoal adulto tem algumas lembranças, né? Então, assim, essa é a ideia de... Não existe, pensando que não existe a história, é uma história. Um pedaço da história. Textos escritos dizendo que se o cinema fosse contaminado pelas histórias, ou seja, pela arte de contar as histórias, o cinema deixaria de ser cinema e seria outra coisa. Então essa polêmica é muito antiga, né? E pro meu filme em específico, né, eu tento me alinhar a uma tradição de que o cinema, embora ele tenha recebido contribuições de outras artes, né, como a literatura, teatro, ele tem potencialidades próprias, né? Então, pensando no Robert Bresson, né, que é um cineasta francês da década de 40, na verdade ele começou a produzir em 40 e foi até os anos 80, né? Ele morreu tarde, assim, tem uma carreira longeva, e ele defendia a arte do cinematógrafo, né, contra o cinema, porque segundo ele o cinema estaria muito contaminado pelo teatro, porque seria teatro filmado. Então é toda uma, quer dizer, na parte dele, né, uma tentativa de construir um cinema que utilize só a câmera e o som, né, quer dizer, a câmera e o gravador de som. E aqui eu tento muito fazer isso, né, no sentido de... então é um filme que não tem diálogos, né? Então, claro que isso também é uma homenagem ao seu filme que é mudo, mas por outro lado é essa tentativa de contar uma história com imagens e sons, não necessariamente com diálogos, palavras, etc.